a autossatisfação sexual, ou seja, a masturbação, pode atrair influências indesejadas e desencadear processos de drenagem energética por parte dessas influências? Se você fizer isso, sofrerá no umbral, no inferno quando morrer? Vamos compreender, então, esse aspecto da masturbação do ponto de vista espiritual. Attention! This video is translated into English, Spanish, French, Italian, German, Traditional Chinese, Japanese, Arabic, Hindi, Korean, Danish e Hebrew. Sejam bem-vindos ao canal Fatos, Mitologias e Espiritualidade, o canal que te ajuda a entender a espiritualidade. Hoje estou trazendo aqui um tema nem tanto comum e até certo ponto polêmico para os mais conservadores religiosos, mas é preciso para a compreensão de todos. Se masturbar não é promover orgias. Quando abordamos a masturbação, estamos nos referindo à busca do prazer pelo próprio indivíduo. Antes do surgimento da cristandade, essa prática era considerada algo natural. Contudo, quando o cristianismo passou a ser utilizado como instrumento de controle social, a masturbação, assim como toda a esfera da sexualidade, foi reprimida. Por muitos séculos, a autossatisfação foi encarada até como prejudicial à saúde. No entanto, no início do século XX, estudos realizados, como os de Freud, por exemplo, trouxeram várias perspectivas novas que nos conduziram a uma visão distinta em relação à masturbação. A posição atual da comunidade médica é que se autossatisfazer é um comportamento natural e saudável em todas as idades e gêneros. No entanto, em indivíduos propensos à compulsão, ela pode evoluir para um comportamento sexual compulsivo. É neste ponto que exploraremos o tema hoje, sempre considerando o que aprender na doutrina espírita. Gostaria de convidá-los a se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar um like no vídeo, compartilhar e comentar, pois assim será muito importante, contribuindo para a divulgação da espiritualidade. Continuemos. Bem, em primeiro lugar, o Espiritismo não aborda de maneira específica a masturbação, pois a doutrina não tem como objetivo estabelecer normas morais. Esse não é o propósito real do Espiritismo. Não podemos, portanto, expressar uma opinião sobre a masturbação se ela é prejudicial ou não do ponto de vista espiritual. No entanto, temos consciência pessoal, por outra perspectiva, de que essa é uma exigência física do corpo no qual o espírito está encarnado. Portanto, ocasional, é perfeitamente compreensível entendermos que a masturbação, como um meio de relaxamento em relação às forças e energias libidinosas, é algo justificável. Claro que os espíritos mais evoluídos não se submetem tanto aos instintos materiais, isso é evidente para todos. Contudo, a maioria das pessoas reencarnadas no planeta de provas e expiações, um planeta físico, como é o nosso caso, apresentam sim necessidades materiais. Essas necessidades surgem e, é claro, aos poucos, precisamos estudar para evoluir e não ficarmos presos nessas necessidades do corpo físico. No entanto, devemos estar atentos a 2 pontos aqui, pessoal, certo? Um é o pensamento gerado durante a autossatisfação e o comportamento sexual compulsivo, que pode ser comparado a um vício. Queremos compreender pessoalmente que todos nós somos um reservatório de energia sexual. E a energia sexual é criativa. Ela é a energia mais potente do espírito, pois é a energia da criatividade. É a mesma que você pode empregar em uma relação sexual, por exemplo, ou para conferir criatividade a um trabalho artístico, entre muitas outras situações.
Falando então sobre prazer sexual, quando você emana essa energia em uma relação sexual com amor, com companheirismo, essa energia sexual não atrai influências indesejadas. Ou quando você se autossatisfaz sem a compulsão, ou os pensamentos emocionais, os pensamentos egoístas, ela também não atrairá influências indesejadas. No entanto, observe que a autossatisfação geralmente está associada a quadros mentais que a pessoa cria para estabelecer aquele ambiente na busca do prazer. E é nesse ponto que pode residir uma complicação relacionada à masturbação, os padrões mentais concebidos pela pessoa ao se autossatisfazer. Porque percebam, pessoal, o obsessor não está interessado no ato em si, mas é atraído pelo padrão de pensamento. Assim, quando uma pessoa se autossatisfaz, criando quadros mentais, como por exemplo de violência, maldade ou infidelidade à parceira ou ao parceiro, isso certamente atrairá os obsessores. Eles acreditam ter necessidades físicas, especialmente no que diz respeito ao prazer sexual, e por isso permanecer ao lado da pessoa para drenar sua energia sexual. Sempre que o obsessor deseja isso intensamente, ele então projeta os quadros mentais na mente do obsediado, levando-o a se autossatisfazer repetidamente ao longo do dia, ao mesmo tempo em que a pessoa experimenta um prazer que se tornou ilusório. Portanto, muitas vezes, essa prática da autossatisfação é iniciada por um obsessor e não pelo encarnado. O obsessor pessoal sempre alcançará o que deseja, a energia sexual daquela pessoa. E assim, temos o triste quadro do comportamento sexual compulsivo. Uma pessoa acaba se tornando escrava da masturbação, que na verdade é uma forma de escravidão criada por esses obsessores, pelos quais a própria pessoa foi atraída por meio dos padrões de pensamento. É claro que esses obsessores buscam influência não apenas no âmbito da masturbação, mas em toda a reencarnação da pessoa. Esse obsessor tentará diversas vezes e terá sucesso em influenciar o obsediado a fazer o que ele, o obsessor, deseja. Bem, pessoal, a masturbação envolve, portanto, o desejo, a imaginação e a liberação de energia. O desejo, seja qual for, é uma característica do nosso estado evolutivo. Não há nada de errado com essas forças. No entanto, ao mesmo tempo, é crucial compreender que essas forças estão vinculadas à matéria, enquanto nós, como espíritos reencarnados, buscamos a evolução. A evolução ocorre à medida que nos distanciamos dessas forças. Gradualmente, naturalmente, sempre de maneira gradual, a transformação nunca ocorre de maneira instantânea, mas na medida em que afastamos essas necessidades materiais densas. Esses espíritos desencarnados, obsessores, envolvidos em vícios relacionados ao sexo, procuram a companhia dos encarnados que compartilham os mesmos impulsos. Portanto, é importante ressaltar que não há nada de inadequado na autossatisfação sexual. O verdadeiro problema reside no desequilíbrio. Ela não deveria ser apenas uma atividade recreativa, mas sim uma forma de aliviar a tensão em momentos específicos. O desejo sexual, como já mencionado hoje, implica em uma energia criativa muito intensa. Entretanto, pratique a autossatisfação de maneira desenfreada, sem desperdício dessa poderosa energia criativa. Por outro lado, temos os jovens na adolescência, que possuem uma grande quantidade de energia acumulada. Nesse sentido, é necessário liberar essa energia, e a autossatisfação pode ser um dos meios para alcançar esse rompimento. Pois a energia reprimida pode, de fato, causar problemas psicológicos.
Portanto, é fundamental termos a clara consciência de que somos espíritos reencarnados, cercados por diversas fontes de energia. Ao longo de nossa jornada, durante as reencarnações aqui no planeta Terra, nos aproximamos de forças benéficas e outras nem tão positivas. Orai e vigiai. Observar os pensamentos, as palavras e as ações. Esse é o caminho para a evolução. Esse é o caminho em direção à reforma íntima. Quero agradecer a você que ficou até o final do vídeo. Confira se está inscrito no canal e se deixou um like no vídeo, certo? Um abraço a todos.